A paz do Senhor. Estamos aqui em um programa especial para celebrar o Dia da Bíblia. Esse dia é comemorado a todo segundo domingo do mês de dezembro, em todo o território nacional. Nós estamos aqui hoje com um convidado especial, que é o pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares, ele é o presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Também é presidente do Conselho de Doutrina da Confradesp. Também é presidente da Igreja de Jundiaí, um campo nosso aqui no interior do estado de São Paulo, com 56 congregações. E também presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. O pastor Ezequias Soares é um especialista nas Sagradas Escrituras, conhecedor das línguas originais, do hebraico, do aramaico, do grego, e ele vai aqui discorrer conosco neste programa especial sobre o Dia da Bíblia, falando, com profundidade a respeito desse tema que diz respeito a todo crente, a todo assembleano, a todo cristão, porque todo cristão, ele é cristão por conta da Bíblia. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui neste programa especial. Pastor Ezequias Soares, a paz do Senhor. Tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus, tudo muito bem. Estou muito feliz em poder estar com vocês, participando deste programa. Quero já de antemão agradecer aos nossos pastores, Pastor José Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso decano, nosso patriarca. Eu tenho como meus pastores, que na verdade são os meus pastores. Ele esteve conosco no dia 19 de novembro, conosco lá em Jundiaí, e sinto-me honrado pelo convite. Estou aqui para servir, para cooperar. Amém. Dia 19, por conta do seu aniversário, não foi isso, pastor? Não, foi a Escola Bíblica de Obreiros. A Escola Bíblica lá em Jundiaí. Tivemos separação de irmão para o diaconato, para o presbitério. Ele esteve lá, nos trouxe a palavra, orou, impôs as mãos, juntamente com os pastores locais. É o nosso pastor, ele está conosco todos os anos. É Conferência Missionária e Escola Bíblica de Obreiros. O pastor José Wellington, o pastor Wellington Júnior. E sentimos-nos honrados, irmãos, ficam felizes com a participação dele. Eu fico feliz de estar aqui também participando deste programa especial para o Dia da Bíblia, porque a Bíblia é o único livro da humanidade digno de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. Então, tudo que a gente fizer para conhecer ainda é pouco. É verdade. Ela é a palavra de Deus e é infinita. É verdade, pastor. A Bíblia, o senhor com certeza fala com muita propriedade. Eu também falo com muito amor pela Bíblia, porque aprendi a amar o texto sagrado, e com certeza eu quero neste programa extrair o máximo do senhor. Então, para nós iniciarmos este programa especial sobre o Dia da Bíblia, eu tenho aqui algumas perguntas para fazer com o pastor. Você já deve ter observado aqui o nosso cenário está todo especial, Você está vendo aí a fundo, do meu lado aqui alguns livros, Você pode identificar aí, William Tyndale, e outros livros que estão aqui fazendo parte do cenário, Tenho aqui a primeira versão da Reina Valera, o pastor, ali perto do pastor Ezequias Soares também, muitas obras ao fundo. Ele trouxe aqui um pouco do acervo dele para que nós pudéssemos conhecer hoje. Todo mundo aqui da rádio ficou encantado com o material, e você também está podendo acompanhar aí, mesmo através de imagens, um pouquinho do acervo do pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias, a minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: parece que ela irá um pouco na contramão da Bíblia, mas não é assim, não é isso. Abraão, pastor, conheceu a Deus e foi o seu amigo, segundo Isaías 41:8, sem qualquer Bíblia. Na época de Abraão não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha uma comunidade de crentes, não tinha nada. Seria possível o mesmo acontecer nos dias de hoje? Sim, e acontece, Está acontecendo. O caso de Abraão
existem duas teorias básicas, né? Uma é que possivelmente ele tenha ouvido de Sem, que era o homem mais velho do mundo. Foram contemporâneos. Sobrevivente do dilúvio. Tá? E alguns acham que ele teve contato com o Sem e teve informação do Deus verdadeiro. E Sem, por outro lado, teve contato com os seus ancestrais anteriores ao dilúvio. Essa não passa de uma teoria. Uma tradição oral. Uma tradição oral, tá? Uhum. Mas o que é mais aceitável, no meu ponto de vista, é que foi por revelação direta de Deus. Tá? E hoje acontece muito no mundo islâmico, nos países muçulmanos, em Israel. A minha filha está estudando em Israel. Ela frequenta os cultos nas comunidades messiânicas. São sinagogas que creem em Jesus. E ela ouve com frequência testemunho, não somente testemunho, mas os irmãos oram para que Jesus se revele a essas pessoas. E tem acontecido ali muitos testemunhos. O nosso missionário, Pedro de Souza e a irmã Raquel, que serviram como missionário em Guiné-Bissau quase 21 anos, ele nos trouxe o testemunho de um muçulmano que recebeu a revelação de Jesus e ele não entendia, não sabia. Sem nenhum Jesus, missionário, sem nada. Nenhum interlocutor. Nada. Aí ele procurou a igreja no domingo de manhã e o missionário estava chegando para a escola dominical. Aí ele interrompeu, né, contou a história dele em poucas palavras e aí passou a ser discipulado. Se batizou. Batizou. E a tribo dele, a etnia Fula, lá em Guiné-Bissau, ele convidou a sua etnia para assistir ao filme Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Tá. E o casal estava de férias no Brasil. Quando ele voltou, ele foi lá para rever o seu discípulo, né? Aí ele recebeu a notícia que ele tinha sido sepultado um dia antes. Olha. Mas a comunidade estava ali esperando para ver o filme, né? Então, quer dizer, uma experiência do próprio missionário nosso. E em Israel, a minha filha falou que há muitos testemunhos de judeus que conheceram Jesus diretamente, como aconteceu com Paulo. Sim. Não foi só Abraão, o apóstolo Paulo também. Sim. Quem era o homem que tinha a ousadia de falar de Jesus para uma fera, um homem tão feroz como Saulo de Tarso? Sim. Mas foi Jesus que se revelou a ele. E isso acontece muito no mundo islâmico. Muitos muçulmanos se encontraram com Jesus diretamente com ele. Então a experiência de Abraão é podemos dizer, que seria um tipo, né, já um prenúncio. Isso. Um prenúncio dos povos do Oriente Médio do nosso tempo. É verdade. Eu costumo dizer que Abraão é o protótipo de crente, do primeiro crente. Exatamente. Né? Que aprendeu a viver pela fé. Então, com Abraão tudo começa. E o senhor falou muito bem que na comunidade islâmica realmente Jesus tem aparecido lá em visão a muitos dos irmãos lá árabes. Pastor, qual é a diferença da Bíblia? Pode ser que muitos dos nossos ouvintes tenham essa dúvida. Qual a diferença da Bíblia judaica, né, a Tanakh, da Bíblia cristã protestante? Tem muita diferença? Primeiro que as escrituras dos judeus, a Bíblia eles chamam de Tanakh. Tanakh é uma sigla que significa de Torá, Neviim, Virrituvim, quer dizer lei, profetas e escritos. Como é um nome longo, são 3 palavras, então os judeus, para simplificar, chamam simplesmente de Tanakh. O CH pronuncia como gutural. Tá. Tanakh quer dizer Torá, Neviim, Virrituvim, lei, escritos, leis, profetas e escritos. Tá? Então, a primeira diferença é que na Bíblia dele não tem o Novo Testamento. Sim. E nem eles chamam também de Antigo Testamento, porque se eles chamarem de Antigo Testamento, o que vai acontecer? Eles estão admitindo que existe um novo. Tá? Então, eu tenho aqui, essa aqui é a Bíblia hebraica.
Tá? Uhum. A Bíblia contém só o Antigo Testamento. Vai de Gênesis a Malaquias e a disposição é outra, correto? Só que lá não vai de Gênesis a Malaquias. É Lá até vai de segundo Gênesis Crônicas, né? a segundo Crônicas. Segundo Por quê? Crônicas. Porque, embora, veja só, o Antigo Testamento judaico, do cânon judaico, da Bíblia judaica, é exatamente o mesmo Antigo Testamento nosso. Não muda nada, o conteúdo. Só a ordem dos livros que é Isso. diferente. E alguns capítulos também têm numeração diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Uhum. Por exemplo, a Bíblia judaica, temos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, igualzinho Tá. ao nosso texto. Tanto o texto católico romano, como o texto católico ortodoxo, como o texto protestante, igual. Tá. Muito bem. Aí depois, nas nossas Bíblias, vem os livros históricos de Juízes, não, de Josué Juízes. até o livro de Esther. Para nós, para o cristianismo, todas as tradições cristãs são designadas como livros históricos. Na Bíblia judaica não é assim. Então, de Josué até o livro dos Reis, eles chamam de profetas anteriores. Só que o livro de Ruth não está nessa coleção, está mais na frente. Então vem Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Eles chamam esse livro de primeiros profetas. Aí depois do livro dos Reis, sabe o que é que vem? Vem o livro de Isaías. Aí eles chamam de profetas posteriores. Tá? E a sequência é a seguinte: Isaías, depois de Isaías vem Jeremias, na nossa Bíblia, depois de Jeremias vem Lamentações, mas Lamentações sai dessa lista, vai mais para frente, aí vem Ezequiel. Aí depois de Ezequiel, na nossa Bíblia vem Daniel, mas Daniel está lá no finalzinho, porque Daniel é considerado um livro histórico para eles. Tá? Então ele está mais lá no final do livro. Então depois de Ezequiel, vem os profetas menores. Que aí vem tudo num conjunto só. Porque na época eles tinham medo, porque são livros curtos, pequenos, eles tinham medo que esses livros se perdessem, aí ficavam todos no mesmo manuscrito. Porque o manuscrito, o tamanho dele padrão, era de 10 a 14 metros. Tinha um sarrafo em cada extremo que ele girava, ia girando, formava o rolo. Tá? E por isso que eles consideram os profetas menores, até hoje, como um só livro. Um só livro. Então, aí depois dos profetas, aí vem o que eu falei, os escritos. Os Ketuvim. Aqui começa com os Salmos, depois dos Salmos vem Jó e Provérbios, são os 3 livros poéticos. Depois vem os 5 livros do chamado o livro os rolos, o livro de festas, né? Então, que são o livro de Ruth, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de Lamentações e o livro de Esther. Não estou citando na mesma ordem. Tá? Porque o livro de Ruth o livro de Cantares é o livro lido na Páscoa, o livro de Ruth é lido no Pentecoste por causa da colheita, né? Tá? O livro de Lamentações é lido quando eles lembram a destruição do templo, e o livro de Esther é lido na festa do Purim. Tá certo? Cada livro desse é associado a uma festa. A uma festa. E o Eclesiastes, que é lido na festa dos tabernáculos. Tá? Então são chamados Megilot, que Megilá em hebraico quer dizer rolo. Os Megilot são os rolos lidos nas festas judaicas. Aí depois vem o terceiro grupo dos Ketuvim. O primeiro grupo são os livros poéticos, Salmos, Jó e Provérbios. O segundo subgrupo são as Megilot, os rolos. E o terceiro são os livros históricos. Aí vem Daniel, Esdras e Neemias e os 2 livros das Crônicas. E é assim que termina o Antigo Testamento judaico. E há indícios de que na época de Jesus já era assim. Sabe? Primeiro porque em Lucas 4, versículo 24, quando Jesus se apresenta ressuscitado diante dos seus discípulos, ele disse: não foi isso que eu falei quando ainda estava com vocês, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito.
Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está citando exatamente as 3 partes do cânon judaico da coleção de livros sagrados da sua época. Os salmos seriam os escritos. Porque introduz os escritos, né? Porque se os escritos são em 3 subgrupos, né? Sim. Os poéticos, as megilotes e os históricos. Como os poetas começam com os salmos, então ele citou os salmos porque encabeça essa terceira parte. Tá? Então, isso a gente vê na Bíblia hebraica até hoje, isso aqui. Ó. Você pegar essa Bíblia aqui, for pegar o índice, está nessa sequência que eu falei para vocês. Então, isso que a gente vê hoje nas Bíblias impressas em Israel, a Bíblia do judaísmo, dos judeus, é exatamente a mesma coleção, a mesma estrutura da época de Jesus. Tá? E a outra diferença é que alguns capítulos, alguns livros, têm numeração de capítulos diferenciada, mas coisa pouca. O livro de Joel, por exemplo, o capítulo 3 está dividido em 2, então lá tem o 3 e o 4, alguma coisa assim. O livro de Oséias, o final do capítulo 5, é o início do capítulo 6, né? O capítulo 1, que tem 11 versículos, lá tem 10. Entendeu? Então, o outro passa para o capítulo 2. Então, são diferenças pequenas, mas o texto é exatamente o mesmo. Entendi. Só que na Bíblia judaica não tem os apócrifos. Sim. Tá? Os apócrifos vieram da Septuaginta, está aqui. Da Septuaginta. Isso. Da Septuaginta. Que aí é uma tradição católica. Os católicos ortodoxos, o Antigo Testamento dos católicos ortodoxos é exatamente a Septuaginta. E já os católicos romanos não adotaram todos os livros da Septuaginta. Pegaram os 2 dos Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria. Então, os católicos romanos foi o Concílio de Trento. Tá? Na verdade, o catolicismo romano nasceu no Concílio de Trento. É o católico tridentino. Foi nesse concílio, realizado em 1549 a 1563, que considerou como inspirados os livros que nós chamamos apócrifos, e eles chamam de deuterocanônicos. Isso. Okay? Isso já como uma resposta à reforma protestante, mas a gente vai ter uma pergunta sobre apócrifos. O importante é que você, querido ouvinte, possa entender é que a nossa Bíblia, a Bíblia que você tem na sua casa, a Bíblia evangélica cristã, tem o Antigo Testamento da sua Bíblia é exatamente igual à Bíblia, a Tanar, que o pastor Ezequias falou aqui, judaica. Né? Vai diferir o quê? Na composição dos livros, no sentido da ordem dos livros e minúcias, como capítulo, versículo, uns tem um capítulo dividido por 2, um versículo de uma está inserido no capítulo anterior, e assim sucessivamente. Mas é o mesmo texto que nós, cristãos evangélicos, né, crentes assembleanos, usamos na sua Bíblia aí, revista e corrigida que você tem aí na sua casa. Pastor Ezequias, falando um pouquinho mais sobre a canonização, como sucedeu a canonização dos 39 livros do Antigo Testamento? Eu sei que talvez o último a entrar nessa lista aí, que deu um pouquinho mais de trabalho, foi Eclesiastes, é verdade? Falando do Antigo Testamento? Do Antigo. No Antigo Testamento houve um problema no final do primeiro século, que foi tratado no chamado Sínodo de Jamnia, ou de Yavne. Tá? Se bem que não foi bem um sínodo. Hoje em dia, há quem questione isso. É que um pesquisador alemão, no século XIX, vendo essa reunião no Talmud, chamou de sínodo e esse não pegou. Tá? Mas, segundo os pesquisadores, segundo a tradição, é que nesse sínodo, que foi realizado por volta entre o ano 90 e o ano 100, depois que a cidade de Jerusalém foi destruída, e um grupo de rabinos e religiosos foram viver na região de Tiberíades e também na região de Iávine, que é uma cidade que só aparece uma vez na Bíblia, no Antigo Testamento, se não me engano, acho que é
1º Crônica, 2º Crônica 26, não lembro agora do versículo, mas essa cidade aparece, fica em Gaza, onde não está o conflito hoje. A Yavne fica na região onde está hoje a faixa de Gaza. Muito bem. E ali eles se reuniram, e a ideia inicial era de eliminar 5 livros do cânon judaico. O livro de Esther, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares, o livro de Ezequiel e o livro de Cantares, Esther. São 5 livros. Tá? Alguns deles eu imagino. Esther, porque não contém o nome Deus. Eclesiastes, porque é um livro... Ele falava que era mundano demais. E Provérbios. Provérbios. E o senhor falou de outro aí, Esther, Eclesiastes, Ezequiel. Ezequiel, porque eles acham que os primeiros capítulos são esotéricos, né? E tem parte de Ezequiel que não se lê na sinagoga até hoje. É mesmo? Eles não lêem na sinagoga até hoje. Mas a ideia, segundo ele, era que tinha ideias esotéricas nos primeiros capítulos, né? E Provérbios, acho que é no capítulo 26, não me falha a memória, tem um versículo que fala que é para não ouvir o tolo, e outros versículos seguintes falam que é para ouvir o tolo. Então ele dizia que era a contradição, mas na verdade, o que está dizendo ali é o contexto. Está no contexto, tá? Mas o sínodo não tirou fora nenhum, quer dizer, preservou, mas também os livros da Bíblia, sua autoridade, o seu espaço no cano sagrado, vem do seu próprio conteúdo, que mostra que esses livros são de origem divina. Não é por medida provisória, por decreto-lei, não é uma sinagoga, não é uma igreja, não é um concílio, não é um sínodo, não. Tá? Ele está ali por mérito próprio. Conteúdo prova que a sua origem é divina. Agora, se realmente esse sínodo houve, se isso aconteceu, ainda tem uma interrogação. Eu tive essa informação faz menos de um ano, não tive tempo ainda de ir a fundo. Mas eu tenho um livro que trata desse assunto, é um trabalho acadêmico, um trabalho sério. E o autor é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Fato é que, na época de Jesus, o cânon já estava fechado, os livros... todos os livros eram... No Novo Testamento não existe a referência a todos os livros do Antigo, né? Mas o cânon já estava praticamente fechado e esse sínodo que o senhor falou apenas veio corroborar os 39 livros, os nossos 39, né? Dentro do espectro deles é uma outra disposição, mas os mesmos livros estavam já... eram aceitos por toda a comunidade judaica, correto? Agora, se todos os livros não são citados, depende de como isso pode ser visto, porque se a gente for analisar as 3 partes do Antigo Testamento, então ela inteira está citada. Sim. Agora, o livro de Esdras e Neemias você não encontra no Novo Testamento citação direta. Ezequiel, você não encontra citação direta, mas você encontra ideias tiradas de lá. Quando Jesus fala dos primeiros lugares, quando você chegar numa festa, você não procura o primeiro lugar, porque o dono da festa, o anfitrião, pois olha, amigo, levanta, que aqui o lugar está reservado para uma pessoa mais digna do que você. Isso vem de Ezequiel e outras passagens. Lá no Apocalipse, quem tem ouvido para ouvir, ouça, está lá, vem de Ezequiel. Quer dizer, não o versículo ipsi verbis ou ipsi literis, mas o conceito, a ideia. O conceito está ali. Então, eu acredito que todo o Antigo Testamento está no Novo. Agora, não livro por livro. Não, você vai pegar cada um dos livros, você não vai encontrar realmente todos eles. Tá? Entendi. E como é que foi a canonização dos 27 livros do Novo Testamento? Aí, o último livro a entrar, segundo me consta, foi Tiago, é isso mesmo? Não só Tiago, né? Mas o Apocalipse, a Epístola aos Hebreus, a segunda Epístola de Pedro, a Epístola de Tiago, eles entraram por último, porque surgiram, veja só, no 2º século, os cristãos viram que os judeus já tinham as suas escrituras.
E eles precisavam das suas escrituras também. Quando isso aconteceu, aí surge um novo livro, que é a Bíblia cristã. Quando os escritos do Novo Testamento se uniram aos escritos do Antigo Testamento. Aí surge a chamada Bíblia cristã. Tá? Agora, os livros que eram lidos em púlpito desde o primeiro século, porque aquelas igrejas foram fundadas pelos apóstolos ou por alguém diretamente ligado aos apóstolos, como a igreja de Éfeso, de Corinto, de Antioquia, de Roma, e assim por diante, de Atenas, então Colossos, Tessalônica. Então, todas essas igrejas receberam a tradição dos apóstolos. Elas foram fundadas ou diretamente pelos apóstolos ou por alguém diretamente ligada a esses apóstolos. Então, aqueles textos que eram lidos no púlpito eram vistos como inspirados como a palavra de Deus. Uhum. Então, no ano 115, já circulava nas igrejas o chamado Corpus Paulino, que são a coleção das epístolas paulinas, e circulavam também os 4 evangelhos. Você vê esse manuscrito aqui, esse papiro, aqui, ó. Isso aqui é o papiro 75. A sua data, ela é datada entre o ano 175 e 225. É a data. Esse papiro aqui contém o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Então aqui, nós temos aqui o facsímile, a fotografia do texto, como era na época, escrito na época. É de 175 Isso. DC, é isso? É, 175 depois de Cristo. Uhum. Tá? Agora, o que chama a atenção é que onde termina o Evangelho de Lucas, na mesma página, começa o Evangelho de João. O que isso significa? Que na época, Lucas já antecipava João. Agora, isso é curioso porque Atos dos Apóstolos é o segundo volume de Lucas. É uma obra só em 2 volumes. Né? Aí foi inserido João no meio. Por quê? Por causa dos 4 evangelhos da organização literária. Né? Os 4 evangelhos juntos. Então, os 4 evangelhos já circulavam muito cedo na história da igreja. Quando Marcião, um gnóstico do Ponto, chamado gnosticismo pôntico, um homem muito rico, ele era armador, tinha empresa construtora de navios, chegou em Roma, deu uma oferta muito grande para a igreja de Roma. Falava que o Deus antigo era o Deus mau, Demiurgo. Exatamente. E o Deus do novo era Quando o ele Deus começou a ensinar isso, aí ele foi excomungado da igreja e a igreja devolveu a oferta dele. Ele falou, não quero tua oferta, não, vai embora, vai. Tá? Então, e ele organizou porque o cânon dele, ou seja, a seleção de livros sagrados dele, constava só das epístolas paulinas, sem as epístolas pastorais, e dos 4 evangelhos, ele adotou só o evangelho de Lucas e mutilou todas as passagens que mencionavam Jesus como filho do Deus do Antigo Testamento. Exatamente porque ele dizia que o Deus revelado por Jesus era um outro Deus. Não era o Deus do Antigo Testamento. E, portanto, os judeus deviam rejeitar tanto o Antigo Testamento quanto o seu Deus. Isso era uma afronta direta à fé cristã, porque Jesus, quando citou o grande mandamento, isso está em Marcos, no capítulo 12, versículo 28 ao 30. Ele citou, o grande mandamento é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E isso está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Então, Jesus está dizendo que o Deus que ele revelou é o Deus dessa passagem bíblica. Portanto, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Israel. É o Deus do Antigo Testamento. Isso. Então, é um confronto. Mas o que nos deixa curioso, que isso foi no ano 138 que ele publicou essa coleção. E não mencionou o Evangelho de João, mas no prefácio dele ele procura justificar por que não adotou o Evangelho de João. Ora, então no ano 138, o Evangelho de João já era conhecido
Tá? Silvino escreveu na última década do primeiro século, então já era conhecido. Tá? Agora, as epístolas paulinas, Atos dos Apóstolos e os Evangelhos sempre teve aceitação geral das igrejas do Oriente e do Ocidente. Agora, Hebreus e algumas epístolas gerais e Apocalipse não era uma aceitação... Uma unanimidade, né? Geral, exatamente. Hebreus, por não sabermos até hoje o autor, né, pastor? Então, era essa a razão, porque não se identifica o autor de Hebreus. Mas no Antigo Testamento, muitos livros não se sabe quem é o autor também. É verdade. Então, é aquilo que eu falei, o conteúdo que fala por si, não está ligado ao nome de uma pessoa. Então, o que acontece? Foi produzido o chamado Cânon de Orígenes, que dividia os livros em dois grupos. Os aceitáveis, de um modo geral, e os aceitáveis em parte. Tá? E o cânon de Eusébio de Cesareia, que é do ano 340... Autor do História Eclesiástica? Exatamente. E muitos acreditam que essa Bíblia aqui, a Bíblia, o Códex Sinaítico, foi da equipe dele, porque Constantino encomendou 40 cópias das Escrituras para as igrejas, para os templos. Porque na época não era fácil conseguir. Você levava 2 anos para produzir um texto. Para quem possuía uma Bíblia? Só as catedrais, as igrejas e as pessoas muito ricas. Né? Ele encomendou 50 Bíblias e encarregou Eusébio de Cesareia para confeccionar essas cópias. E quando elas ficaram prontas, Constantino designou carruagens para a entrega dessas Bíblias. Né? Então, há quem afirme que essa é uma dessas 50 Bíblias que Eusébio preparou. Tá? Não há, como se diz, unanimidade, tá? Mas é muito provável que o texto sinaítico veio daquele grupo de Eusébio. Então, o que acontece? O primeiro documento, o documento mais antigo, que apresenta os 27 livros do Novo Testamento, como nós temos hoje, não na mesma sequência, é um texto de Atanásio. Ele é do ano 363, se não me falha a memória. Pai da igreja, né? Pai da igreja. É o bispo, que criou o conceito da Trindade, correto? Isso, é o bispo de Alexandria, né? Bispo de Alexandria. E ele, numa carta enviada para as igrejas sobre a sua jurisdição eclesiástica, então ele menciona os livros, só que as epístolas gerais vêm antes das epístolas paulinas. Essa é a única diferença. A única diferença. Mas são exatamente os mesmos 27 livros. Tá? Aí no ano 397, num sínodo em Cartago, ficou definido que esses livros são inspirados, e a partir daí ninguém mexeu. Então, veja, todas as tradições cristãs têm esses 27 livros, exceto a igreja etíope. A igreja etíope tem 91 livros, o cânon. Tem 2 cânones, essa igreja. Aí tem 91 livros. Lá tem o livro de Enoque, tem alguma coisa mais ou menos assim. Mas fora isso, todos os ramos do cristianismo, o Novo Testamento é o mesmo. Muito bem. A diferença está só no Antigo Testamento. Então, o cânon judaico ficou definido para sempre no Sínodo de Cartago, no ano 397. Mas isso, aquilo que eu falei, não significa que concílio ou sínodo tem autoridade para canonizar o livro da Bíblia. Não, eles simplesmente reconheceram aquilo que as igrejas já ensinavam, já pregavam desde o princípio. Isso. Okay? Então você, querido ouvinte, está nos acompanhando aqui nesse programa especial sobre o Dia da Bíblia. Nós já falamos bastante sobre o Antigo Testamento e agora, relatando um pouquinho sobre o Novo Testamento, desde o século IV, quando o pastor falou, 397 depois de Cristo, até o dia de hoje, o nosso Novo Testamento, o Novo Testamento que você tem na sua Bíblia aí, ele permanece o mesmo. A única diferença, como o pastor falou, é a disposição dos livros
de alguns livros eram antes de outros, mas o conteúdo dele é praticamente o mesmo, ou é o mesmo, não mudou nada nesses 1.700 anos, né? 1.600 anos, mais de 1.600 anos. Isso dá muita credibilidade para nós cristãos, né? E quem fala contra a Bíblia fala sem o menor conhecimento de causa. O pastor Ezequias está aqui com base, fundamentado, estudou o assunto para poder tirar todas as nossas dúvidas. Pastor, falando um pouquinho sobre os apócrifos, por que então que o senhor falou aí que a igreja etíope traz alguns apócrifos? Por que que livros como o Didaquê, que foi escrito, até onde se sabe, pela tradição, pelos próprios apóstolos, o livro de Enoque, que também é do período intertestamentário, o Pastor de Hermas, não entraram no cânon bíblico? A Epístola de Barnabé que também não entrou. Sim, também. Porque eles não são inspirados, porque algumas igrejas, por isso que alguns manuscritos, esse mesmo, o Sinaítico que está aí, lá, consta o Pastor de Hermas. Tá? Pastor de Hermas, consta lá. Então, algumas igrejas liam de púlpito. E isso fez algumas comunidades acharem que eles fossem inspirados. Mas o próprio tempo mostrou que eles não são inspirados. Eu li todo esse livro, realmente a gente vê. A Didaquê é um livro importante, é chamado de Testamento dos 12 Apóstolos, esse outro nome também. Tá? A importância dele é que mostra como era a liturgia, como funcionava a igreja naquele período, mas naquela região. Isso não significa que representa o pensamento de todo o cristianismo, não. Mostra, Justino Mártir, em Apologia, mostra também como, eu falei isso essa semana na igreja, né? Foi terça-feira, eu falei sobre isso, tá? Que esse material nos ajuda porque mostra como era a liturgia do culto, porque o Novo Testamento não estabelece um padrão, tá? Não estabelece um modelo de como deve ser o culto. A gente vê alguns flashes, alguns lampejos. Então nós não devemos criticar os outros grupos, outras tradições cristãs, porque tem o seu método de cultuar a Deus. Eu estive na Assembleia Mundial das Sociedades Bíblicas Unidas, na Holanda, agora em outubro, como eu já mencionei, e ali eu vi os ortodoxos, eles são subdivididos em diversos grupos, sabe? Tem os ortodoxos de Malta, tem os ortodoxos de Istambul, né, da antiga Constantinopla, entendeu? E eles têm a sua forma. Os etíopes, tá? Os etíopes, ele tem a sua forma de cultuar a Deus diferente da nossa maneira. Né? A gente começa o culto com oração, canta os hinos, ele lê a palavra, tem pregação. Não, eles têm a sua maneira de cultuar a Deus. A liturgia é diferente. A liturgia deles é diferente. Então, quando a gente pensa que o mundo inteiro, o cristianismo no mundo inteiro, adora a Deus da mesma estrutura, não funciona assim. Não é. Funciona assim. Então, o cânon sagrado do Antigo Testamento das igrejas ortodoxas é a Septuaginta. Todos os livros, tem até o terceiro Macabeus, 4 Macabeus lá. Tá? Já no catolicismo romano, não. Tem alguns livros apócrifos da Septuaginta, mas não todos. Esses livros, pastor, eles servem como pesquisa, como fonte histórica, mas não como profecia divina, correto? Eles são importantes, eles são úteis, vale a pena ler, mas sabendo... Macabeus, por exemplo, a gente fica sabendo um pouquinho ali sobre o que aconteceu entre o Antigo e o Novo Testamento. Sem Macabeus a gente não saberia o que aconteceu. Se bem que José escreveu, mas José sabia em Macabeus. Sim. A fonte de José foi nos livros de Macabeus. É verdade. Então, quanto à historicidade, sim, são fidedignos. Agora, tem o doutrinário ali. Tá? E o próprio livro tem uma confissão de que não é inspirado. Segundo Macabeus, no capítulo 15, versículo 14, no final, último versículo, ele termina assim, abre aspas, e assim finaliza a história de Nicanor. Se ela está bem ordenada e perfeita, era esse o meu desejo. Mas se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor.
fecha aspas. Então, está dizendo que não é inspirado, já está se desculpando. É uma autodeclaração. Então, que não é não é. inspirado. É. E tem erros históricos, erros teológicos, erros doutrinários, entendeu? Sim. Então, esses livros nunca fizeram parte do cânon judaico. Os judeus de Alexandria inseriram esses livros na Septuaginta, está aqui, tá? Na Septuaginta. Mas a comunidade judaica de Jerusalém era mais conservadora. Os judeus da diáspora, eles eram mais liberais, né? Uhum. Mas em Israel não, aqui não vem que não tem. Tá? Então os rabinos era mais conservador. De Jerusalém, pode ver que os de Alexandria são chamados em Atos de libertinos. Está lá em Atos capítulo 5, quando registra o apedrejamento de Estevão. Tá? Então eles eram liberais. Israel não, Israel era conservador. Aqui não vem que não tem. Tá? Então, nenhum dos apócrifos. E outra, o segundo sínodo de Jamni, ou de Yavne, se é que foi um sínodo, eles diziam o seguinte, que para ser aceito no cânon sagrado tinha que ter sido escrito originalmente em hebraico. E de todos os apócrifos, o que parece que foi escrito originalmente em hebraico, embora não sobrevivesse nenhuma cópia, mas Jerônimo, quando traduziu a Vulgata Latina, ele já dizia que Macabeus foi escrito originalmente em hebraico, mas Jerônimo não reconhecia os apócrifos como inspirados. Agostinho, sim. Agostinho batia firme e defendia a tese de que esses apócrifos eram inspirados. Mas esse livro, toda a vida, ao longo da história, foi muito disputado. Mas Jerônimo dizia, não, eles não são. Ele inseriu na Septuaginta como leitura suplementar, adicional, como fez Lutero. Sim, aqui. Sim. Aqui é a Bíblia de Gutenberg, né? Eu tenho também o facsímile, não deu para trazer. Bom, é muita coisa, né? É muito. Para trazer, mas eu tenho também, igualzinho, numa encadernação como essa, bonita, com um livro introdutório. Tá? Com as gravuras. Isso. E no final do Antigo Testamento, ele separou um bloco e ele menciona ali que são os apócrifos, não são inspirados, não têm a mesma autoridade dos outros, mas que é de leitura útil. Tá? Jerônimo faz a mesma coisa, não faz? Quem? Sim, Jerônimo, então. Jerônimo fez isso na Septuaginta. Então, só que Jerônimo dizia que realmente Macabeus, os livros de Macabeus, foram produzidos originalmente em hebraico, mas os outros não, os outros foram em grego. Sim. Tá? Sabedoria de Salomão, Tobias, Judite, todos esses livros foram produzidos em grego. Agora, esses apócrifos que foram inseridos pelo catolicismo depois, no concílio que o senhor falou, mencionou, Concílio de Trento, eles também foram inseridos para que se pudesse passar ali as doutrinas que eles pregavam e que a reforma protestante bateu forte contra, né? Por exemplo, contra a oração dos mortos, contra o purgatório, e lá nesses livros apócrifos eles conseguem embasar, mal é mal, é verdade, essas doutrinas. Porque se ele tira esse livro do cânon dele, quebra as pernas, né? Porque aí não tem nada. Qual vai ser a base desse dogma, né? Não tem, certo? Não tem. É verdade. Então eles chamam de deuteronômicos. Deuterocanônicos. Deuterocanônico. Porque ele diz o seguinte, que os outros foram aceitos no cânon primeiro. Então, chama protocanônico. Isso. São os primeiros que foram aceitos, desde o princípio. Isso. Como esses foram aceitos depois, no concílio depois, eles chamam de deuterocanônico. E o que nós chamamos de pseudepígrafos é o que eles chamam de apócrifos, né? Como o livro de Enoque. O livro de Enoque é um pseudepígrafo, eles chamam de apócrifos, né? E o que nós chamamos de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. É isso mesmo. Bom, pastor, a Bíblia ganhou um salto enorme no alcance com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, já no século XV. O próximo salto, será que será o fim do papel e a disseminação da Bíblia digital? Nós temos até um vídeo aí, né, Luciana, para passar? Se puder passar o vídeo antes do pastor Ezequias responder. Ele vai mostrar um pouquinho aí. Pastor, pode narrar aí, pastor, se o senhor puder. Nós estamos aqui no Museu da Reforma em Genebra. E temos aqui uma réplica
da prensa de Gutenberg. E aí estamos imprimindo, porque todas as pessoas que visitam o museu, a minha esposa está ali com colete, não, com um avental preto, tá? Eu também estou com um avental preto, eu estou imprimindo aí uma página da Bíblia, do Salmo 139. Aí mostra como a primeira Bíblia, essa que foi impressa, esse trabalho foi concluído em 1400. Olha aí. Então, aqui, todas as pessoas que visitam esse museu, que quiser imprimir uma página da Bíblia, tem essa oportunidade. Eu não podia perder essa chance, né? Sim. Não é todo dia que a gente está visitando Genebra. Né? Com certeza. Então, aí a minha esposa também imprimiu, o meu filho, Felipe, que está aqui, a minha filha. Tá? Era assim que era impressa página por página. Veja, antes da invenção dessa máquina, dessa prensa, eles produziam uma Bíblia em 2 anos, levavam 2 anos. Olha, aí a minha filha está fotografando, essa senhora aí é funcionária, ou voluntária, não sei, que atende as pessoas. A página e a gravura. Aí, a página e a gravura, que é do Salmo, do livro dos Salmos. E gente na fila esperando sua vez para imprimir também sua página da Bíblia, está aqui. E aí, aqui, estamos tirando a página impressa, olha aqui. Então... Uma página, hein, pastor? Uma página, todo esse trabalho. Então, veja, Gutenberg, ele imprimiu em 5 anos 200 Bíblias, que daria em média 40 Bíblias por ano. Né? Então, para quem produzia uma Bíblia a cada 2 anos, o salto foi gigantesco. Foi um salto realmente espetacular. Né? Agora, imagine se Gutenberg fosse vivo hoje, né? E ver que a gráfica da Bíblia hoje imprime uma Bíblia a cada 3 segundos. Cada 3 segundos. Ela imprime cerca de 6 milhões de Bíblias por ano. Só no Brasil? Só no Brasil. Uhum. No Brasil. Só que nós temos muito desafio pela frente. Qual a população no Brasil? 212 milhões, tá? 6 milhões por ano, aí tem chão pela frente, né? Tem chão pela frente. Tá? Pega o crescimento populacional. Então, olha aqui, ó. Quantas pessoas têm as escrituras em sua língua? 7,2 bilhões de pessoas têm alguma porção das escrituras em sua língua. Detalhe os números para nós aí, pastor Ezequias. Tá. Então, põe a slide seguinte que eu volto aí. Veja, volta um pouco. Tem outro slide aí. O seguinte, olha, a Bíblia completa está em 736 línguas, a Bíblia completa, tá? 736 línguas. Agora, volta lá. Essas 736 línguas são faladas por 5 bilhões e 96 milhões de pessoas, né? Quase 6 bilhões. Quase 6 bilhões. E a população do mundo passamos 8 bilhões, tá? Isso. Então, veja, quer dizer, pessoas que podem ler a Bíblia completa na sua língua materna. Tá? Agora, Novo Testamento, 824 milhões. Tá? Sabe quantas línguas? Vamos ver lá outro. Vamos voltar lá. Novo Testamento. Ok, o Novo Testamento, 1.658 línguas. Uhum. 1.658 línguas faladas por 824 milhões de pessoas. E agora, porções. 449 milhões de pessoas em 1.264 línguas. Esses dados eu trouxe da Assembleia Mundial das Sociedades Bíblicas Unidas, que congrega 156 sociedades bíblicas no mundo. Então, esses números são do mês de setembro. A Assembleia aconteceu do dia 12 ao dia 18 de outubro. Então, eu trouxe isso aqui e o Mensageiro da Paz vai publicar, já está impresso agora, quando terminar aqui, eu vou até ver lá na CPD, que já deve estar lá o Mensageiro da Paz, com a matéria do Dia da Bíblia e o enfoque total da edição é a Bíblia, porque estamos no mês da Bíblia. É verdade. Tá? Então, veja, não existe nada no mundo que se compare. Agora, só que tem uma coisa, sabe? Eu acho que ainda está cedo para bater bombo, né? Temos muitos desafios pela frente. Porque volta lá de novo, tem uma coisa curiosa, por favor. Olha aqui. Isso aqui para que todos os crentes, você que está nos assistindo, ore e contribui, preste atenção. Olha aqui, ó. Total de 100 as escrituras.
Quase 200 milhões. Quase 200 milhões, sabe? São cerca de... O total, vamos ver no outro se tem o total de línguas, vamos ver na outra. Tem aqui... Muita língua sem ainda. É, o total de línguas... Sem as escrituras, 3 mil... O total são 3.736 ali, ó. Sim, mas sem a Bíblia. Sem a escritura. Sem nada em nenhuma língua. Agora, com ela completa, completa e no todo, em parte, está em 3.658 línguas. Então, podemos dizer que a Bíblia hoje está traduzida em 3.658 línguas, no todo e em parte. Tá? Agora, veja, quase outro tanto. Sim. Não tem nada na sua língua, mas só que são tribos pequenas. Isso. Em termos de línguas, nós passamos da metade, mas em termos de alcance... De etnias. De etnias. Isso. Agora, porque em termos de alcance, a gente alcançou... porque são mais de 7.000 etnias. Né? Então, se nós temos 3.600 e tantos, tem quase outro tanto que não tem, mas só que são tribos indígenas, por exemplo, da África, da Oceania, da Ásia. Então, e leva tempo para traduzir. São desafios. Sim. São desafios, mas a Bíblia preserva essa cultura e impede que a tribo, a etnia seja extinta. Isso é muito importante. E também tem a sua contribuição cultural em ter sua língua grafada, sua língua escrita. Sim. Isso é de muita importância. E as Sociedades Bíblicas Unidas apoiam no mundo inteiro. Nesse momento existem muitos grupos fazendo traduções da Bíblia para esses grupos minoritários. Isso é um trabalho de uma vida, né, pastor? Exatamente. Traduzir a Bíblia para uma língua nova é o trabalho de uma vida, quase. Primeiro que precisa de alguém que conheça aquela língua, que conheça... Não precisa conhecer as línguas originais. Sim. Mas se ele conhece um missionário, tem a Bíblia na sua língua materna e está trabalhando com essas tribos e conhece a língua, aprende, vive com ele 10, 15, 20 anos. Sim. Então ele pode fazer a tradução usando como base a língua do seu país e depois o consultor faz a revisão comparando com as línguas originais. Funciona assim. E aí entra a Sociedade Bíblica do Brasil com apoio, Sociedades Bíblicas Unidas. A Sociedade Bíblica do Brasil tem, em línguas indígenas, porções pelo menos, acho que umas 30 e poucas línguas indígenas. Eu tenho um livro com a amostra com João 1 e 1 de cada uma dessas línguas. E quem visita o Museu da Bíblia, vê essas línguas ali. Agora, dia 12 de dezembro, 2 dias depois do Dia da Bíblia, vocês estão convidados, você que está me ouvindo, é a festa dos 20 anos do Museu da Bíblia. Vai ser ali uma grande festa, vocês estão convidados. Em Barueri, né, pastor? Em Barueri, no centro de evento da Sociedade Bíblica do Brasil. E ali você visita o Museu da Bíblia, você vê todas essas coisas ali. Uhum. Agora, pastor Ezequias, o senhor já se modernizou? O senhor já prega com tablet ou o senhor ainda é das antigas? Não, os tablets é quando eu estou viajando, né? Né? Quando eu estou viajando, que é mais prático, né? Uhum. Igual eu acho que na igreja não faz sentido, né? Fica, sabe? Olha, alegria, é isso aqui, ó, sabe? Sentiu o cheiro do papel, né, pastor? Eu fui para a oração matutina quando eu estava na Assembleia Mundial das Sociedades Bíblicas Unidas, e ali se reúnem também os ortodoxos, né? Uhum. Porque a Bíblia é interessante, que é um objeto que pertence a todos os ramos do cristianismo. Nenhum cristão critica a Bíblia. Pode criticar um outro ramo. O calvinista critica o arminiano, o arminiano o calvinista, e assim por diante. O católico romano critica o católico ortodoxo, ou critica os protestantes. Tudo bem, mas a Bíblia não. A Bíblia é comum, sabe? Todo mundo respeita, é a palavra de Deus. É verdade. Eu costumo dizer, costumo comparar, me desculpe aqui a ilustração grosseira, tá? Que na Copa do Mundo, até corintianos e palmeirenses se juntam, né? Entendeu? Claro. Quando um jogador do Palmeiras está na seleção, faz o gol, o São Paulino não vai deixar de vibrar não, porque foi um, entendeu? Então, na Copa do Mundo, até corintianos e palmeirenses se juntam, né? Então, a Bíblia é assim, a Bíblia é comum para todos os ramos do cristianismo. Interessante isso. É verdade, pastor. Bem lembrado. O pastor está aqui, eu até esqueci de apresentar, e vem acompanhado do seu filho, Felipe Soares,
que está aqui também nos acompanhando nesse programa especial. Pastor, existem mais de 30 versões da Bíblia apenas em português, até onde eu conheço, tá? Eu até peguei aqui uma listinha que eu tenho de versões, tá? Há necessidade de tantas versões assim? Não existe uma versão considerada mais fiel aos originais hebraico e grego? Não, as versões da Bíblia, elas são fiéis aos originais. O que acontece é que entre essas versões tem aquelas que são piratas, sabe? Aquela que é o objetivo mercadológico, sabe? Marqueteiro. Isso. Agora, o que precisa, que todos os crentes precisam ter pelo menos essa noção de que por trás de uma tradução da Bíblia existe uma instituição séria, respeitada e idônea, que dá o seu aval, entendeu? Agora, de vez em quando, a gente vê aí alguém que fez uma Bíblia para ele, não funciona assim, sabe? Então, quem vai garantir que ele acertou em tudo? Porque a Bíblia, sabe, ali ele tem uma coisa muito vasta, sabe? Ali tem agricultura, sabe? Tem questão de animais, de plantas, e de botânica, e tem questão de línguas, de gênero literário, sabe? História. É um complexo muito profundo e muito amplo, sabe? Então, as nossas Bíblias passaram por mãos de comissões de diversas igrejas, porque não é um trabalho bairrista, Sim. Sabe? Então, todos eles estão preocupados em mostrar o que está escrito, Sim. o que ali está dizendo, entendeu? Então, isso da credibilidade, da força. Eu já fui convidado para traduzir Bíblia. Eu falei, não faço isso. Tá? Primeiro, que seria uma arrogância da minha parte entrar. Eu sei o que significa, sabe? Então, você precisa conhecer hebraico, aramaico, grego, línguas antigas, o garítico, sabe? O latim, entendeu? Então, conhecer a forma de vida daquelas comunidades agrícolas daquela época, sabe? O sacerdote, eu acho que ele entendia de açougue maior do que o mais famoso açougueiro de hoje, que vende carne nos açougues, sabe? Porque ele conhecia o animal, a ovelha, o boi, como esquartejar, como cortar. Então, a linguagem dessas palavras. Então, temos que ter consultoria, alguém que conheça essas línguas originais, que tenha formação teológica sólida, sabe? Para respaldar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a nova tradução na linguagem de hoje. Quando ela foi publicada a primeira edição, então era uma preocupação porque no México já estavam publicando em espanhol, porque a população era de instrução muito pouca, tinha dificuldade de entender. E no Brasil, na década de 70, a formação do povo brasileiro era de um nível muito elementar. Eles tinham dificuldade de entender. Então, o que acontece? Quando começou a surgir porções da Bíblia na linguagem popular, numa região, outras porções feitas por outra pessoa no outro, foi uma preocupação muito grande. Aí, a Sociedade Bíblica do Brasil entrou, sabe, para harmonizar, para organizar, porque isso aí são os pensamentos de Deus. Sabe? Eu olho para aqueles funcionários da Sociedade Bíblica do Brasil, para os companheiros da governança, sabe? Eu vejo com admiração, com respeito, porque essas pessoas, esses homens, as mulheres, não estão ali para brincadeira, sabe? Então, estão lidando com o texto da palavra de Deus, estão lidando com os pensamentos de Deus. Eu comparo essas pessoas como os escribas dos tempos bíblicos, sabe? Sabe que os escribas, eles tinham autoridade para adaptar o texto. Nós encontramos diversos flashes, diversos lampejos no Antigo Testamento que mostram que aquela cláusula foi inserida posteriormente, sabe? A gente vê isso com muita frequência. Você vê lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, quando diz que o rei dos filisteus deu para Davi a cidade de Ziclag. E lá diz assim, Ziclag pertence ao rei de Judá até o dia de hoje.
Sim, mas na época não existia rei de Judá ainda. O reino tinha sido dividido. O reino foi dividido depois da morte de Salomão. Tá? Então, como que na época de Davi aparece uma expressão dessa? Então, isso mostra que o escriba tinha autoridade, era dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, para atualizar a linguagem para que as pessoas possam entender. Isso a gente vê. Eu vinha comentando com o Felipe agora no carro sobre a equivalência dinâmica. A equivalência dinâmica. Então, ele disse que um aluno de escola teológica, ele é professor de escola teológica, professor de história, perguntou por que a Bíblia chama o mar Mediterrâneo de mar grande, de mar ocidental, ou simplesmente o mar. Sabe? Aí tem versão que usa a equivalência dinâmica e usa o mar Mediterrâneo. Sabe? Então, o que acontece? Está mostrando o nome atual, sabe? Daquele mar como era chamado na época. Então, os escritores bíblicos faziam isso também, esses ajustes, e eles estavam autorizados para fazer isso. Então, os tradutores e revisores da Bíblia, eles pegam o texto e eles têm autoridade, eles não são inspirados como os profetas, nem como os escribas, mas eles têm autorização para trazer o texto numa linguagem que o povo possa compreender. Porque quando foi fundada a primeira sociedade bíblica do mundo, foi em Londres, em 1804, e o propósito foi esse, produzir a Bíblia numa linguagem que todos possam compreender, por um preço que todos possam adquirir. Tá? Esse é o princípio da Sociedade Bíblica do Brasil até hoje. 2/3 de suas Bíblias são doações. 2/3. Ela não é uma editora. Ela não vive de vendas de Bíblia. A gente nem usa o termo. A verdade tem que usar esse termo. Mas, na verdade, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma sociedade beneficente, sem fins lucrativos, e que o seu impacto de ação social é com base na Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Então, ela é uma missão, ela não é uma igreja, não é uma denominação, ela é uma missão que trabalha com as igrejas. Ela pertence às igrejas. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é dos crentes. Ela pertence às igrejas. Por isso que nós temos, tanto no seu quadro de pessoal, como na governança, homens e mulheres das diversas igrejas. Batistas, presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, o Evangelho Quadrangular e assim por diante, porque ela foi fundada pelas igrejas, ela pertence às igrejas. Emílio Conde esteve lá, representando a Convenção Geral no dia 11 e 10 de junho de 1948, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Ali foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, com representantes das diversas denominações evangélicas, e Emílio Conde estava representando a nossa convenção. A Assembleia de Deus na época. A Assembleia de Deus na época. Glória a Deus. Pastor, o mercado brasileiro de Bíblias é o primeiro do mundo em variedade de Bíblia de estudo. Vou até pedir para a Luciana colocar aí uma imagem que retrata um pouquinho desse mercado. Aí só está uma fração de todas as Bíblias de estudo que a gente tem disponível, pastor. O brasileiro é um amante das Escrituras ou o que acontece é apenas um apelo de marketing, na opinião do senhor? Olha, eu vejo as Bíblias de estudos com certa reserva, porque eu acho que os pastores precisam explicar nas igrejas e bater firme nessa tecla. Não somente dar uma palavra de vez em quando, não, mas explicar porque para muitos crentes, eu conheço crente que já chegou a falar para mim, partindo do princípio que as notas explicativas são inspiradas, entendeu? Então, essas notas explicativas são boas, são excelentes, isso ajuda muito para compreender o texto sagrado, sabe? Porque... Mas não são canônicas. Não são canônicas, tá? E tem falhas, tem erros, tá? Como todos nós somos humanos, como disse Sêneca, no senador romano, ele disse, errare humanum est, quer dizer, errar é humano. É uma expressão famosa, frase famosa dele. Então, a pessoa lê a Bíblia, assim, mas
as notas explicativas, elas ajudam na compreensão do texto, mas precisa ver quem são os autores ou o autor dessas notas, né? Você vê a tendência teológica dele, porque ele vai puxar para a sua tendência teológica. É a linha, né, pastor? Isso. Então, o ideal mesmo é ler a Bíblia, desde que ela fale. Sim. Tá? Ler a Bíblia, desde que ela fale. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou a chamada Bíblia Jornada, e ela é fantástica. Eu li ela de ponta a ponta. E tem até uma edição com a espiral. Ela tem marcas dos dois lados para você fazer anotação. E tem algumas frases curtas, não no rodapé, mas nas margens, vinculando as passagens bíblicas com as outras, entendeu? Porque às vezes você lê uma coisa e isso reaparece lá na frente, você nem lembra mais. Então ele recorda e vai linkando, sabe, os pontos históricos, as questões doutrinárias. É muito, muito importante. A Bíblia Jornada tem essa mesma temática, né? Então, a Thompson também, ela não expressa nenhum pensamento. Isso. Simplesmente vai apontando a Bíblia, entendeu? Isso. Exatamente, a jornada como a Thompson. Isso mesmo. E tinha uma Bíblia da Editora Vida chamada Bíblia de Estudo Indutivo. Ela já saiu de linha. Eu tenho ela em casa, ela tem essas margens. Tem essas margens, entendeu? Isso, e tá tudo escrito lá. Mas só que a jornada, além da margem, tem aí datas principalmente, tá certo? E personagens bíblicos, vai linkando, é uma coisa extraordinária. É verdade, é verdade. Bom, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do final desse programa especial sobre o Dia da Bíblia. Eu tenho apenas mais 2 perguntas para fazer para o pastor, mais pessoais, né? Depois de todo esse conteúdo, essa bagagem teológica que o pastor Ezequias Soares nos proporcionou aqui. Pastor, o senhor, falando de Bíblias de estudo, o senhor nunca pensou em elaborar uma Bíblia de estudo que levasse o seu nome? Por exemplo, uma Bíblia na área da apologética, que eu sei que o senhor domina muito bem essa área, ou em outra área qualquer? Tempo não tem para isso, mas seria assim, uma boa ideia. Eu pensei nisso, mas não usar o meu nome. Usar, sabe? Eu acho que com o propósito de ajudar os meus irmãos a conhecerem melhor a Bíblia. Eu acho que isso é possível. Já estou com 68 anos, eu não sei se vou chegar lá. Só se pegar o que já foi produzido durante toda a minha vida, fazer uma adaptação. Sim. Fizeram isso com os escritos do pastor Antônio Gilberto, não fizeram? Exatamente. É uma possibilidade, mas não são sonhos para isso, não. O meu desejo é ajudar os meus irmãos a conhecerem melhor a Bíblia. Bom, e como uma última pergunta, pastor, para nós terminarmos o nosso programa especial, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da Bíblia Sagrada para o crente assembleiano. Olha, nós somos doutrinados assim. Eu acho que para os evangélicos, no modo geral, mas a Assembleia de Deus tem uma característica peculiar, porque os nossos pais, eles eram bons de Bíblia, viu? Eles não eram muito chegados a seminário teológico, ao Instituto Bíblico, eles não se preocupavam com isso, mas tinham nas grandes igrejas escolas bíblicas de obreiros e eles conheciam, incentivavam a Bíblia, ensinavam o povo a ler a Bíblia, distribuíam a Bíblia. Daniel Berg era comportor, E você vê que nos hinos da harpa, você não vê ali, sabe, um deslize doutrinário, sabe? E eu estou falando da década de 20. Quando eu leio, quando eu escuto aqueles hinos, até estava comentando com o Felipe no culto, aquele hino lá, O Bom Consolador, não sei se é o hino 100. É o 100. É o 100, né? 100. Então, aquilo ali é adoração ao Espírito Santo. Viu? O hino 24, Poder Pentecostal, escuta quem compôs esses hinos, na época em que nem existia seminário teológico pentecostal, não existia institutos bíblicos. E aí ele vê Samuel Niston, Frida Vinga, esse pessoal era bom de Bíblia, incentivava a Bíblia, sabe? Ensinava o povo a ler a Bíblia, a escola dominical, sabe? Eu acho que a igreja, eu escrevi no meu livro O Pentecostalismo Brasileiro, que um pesquisador, historiador francês, que foi professor na USP, professor de História, escreveu sua pesquisa em francês, mas tem alguma coisa dele em português, e ele exalta o pentecostalismo das Assembleias de Deus, porque em nada
pede para as igrejas tradicionais. Embora não tendo seminários teológicos na época, porque o primeiro Instituto Bíblico foi fundado em Pindamonhangaba em 1958. 58, tá? Quase 40 anos depois da fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Então, e você vê o material dele, o conhecimento dele, realmente, a Bíblia é a mensagem que eles pregaram. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada e o nosso povo ama, sabe? A escola teológica, você vê a escola dominical no domingo de manhã, o país inteiro, até os brasileiros que estão em outros países, que estão estudando a mesma coisa. Sim. A mesma coisa. E tem ali o texto bíblico. Não existe escola dominical sem texto bíblico. Já começa com texto áudio. É verdade. Depois do texto já vem o texto áudio. E aquilo é para os alunos memorizarem aquilo ali. Quando chega no final, eu nunca mais ouvi isso lá em Jundiaí, mas durante muito tempo eu via quando se fazia chamada, você levantava e recitava o texto áudio. E ganhava ponto, marcava ali, entendeu? No fim do ano ganhava um presente e ia ver quantos textos áudios ele citou, entendeu? Então, memorizar as escrituras sagradas. Nós temos um hino, eu acho que é cantado no Brasil inteiro, mas geralmente no culto do dia da Bíblia as crianças cantam os hinos da Bíblia, sabe? E de cor, sabe? Começa Gênesis, Êxodo, vai até Apocalipse. É uma coisa lindíssima, entendeu? Uhum. Muito, muito bonita. Então as crianças já valorizam, já reconhecem de cor os livros da Bíblia, tá? Isso é muito importante. Então, acho que a Assembleia de Deus e a Bíblia podemos dizer que são... É verdade. É verdade. Assim. É verdade. Pastor Ezequias, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. O senhor se dispôs a sair lá de Jundiaí numa tarde, né, onde esse programa foi gravado. Vim aqui, trouxe. Eu falei para o pastor trazer algumas versões de Bíblia. Ele levou bem a sério o meu pedido. Então, trouxe um material vasto aqui para que a gente nem vai conseguir mostrar tudo aqui hoje, né? Uma parte do acervo dele, né, como eu já disse. Então, eu quero agradecer ao senhor pelo fato de estar aqui, se dispor a vir aqui, conversar, bater esse papo com a gente, falar um pouquinho a respeito da Bíblia, a Bíblia na história, como é que a Bíblia chegou até nós. É só Deus para recompensar o trabalho das suas mãos. Eu quero agradecer muito ao senhor, ao Felipe, seu filho, que veio junto aí dirigindo, guiando o carro. Que Deus possa recompensá-lo, abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério, pastor. Eu que agradeço o honroso convite em poder estar aqui com vocês e sinto-me feliz em poder ajudar os meus irmãos no conhecimento da palavra de Deus, ainda mais numa palestra como essa, num diálogo como esse, onde a gente mostra como a Bíblia chegou até as nossas mãos, né? Isso é muito, muito importante, porque a maioria conhece assim, o conteúdo da Bíblia, sabe? Porque lê a Bíblia. Nós vamos distribuir agora, por esses dias, 82 certificados emitidos pela Sociedade Bíblica do Brasil, de irmãos e irmãs que leram a Bíblia completa em um ano. Nós temos programa de leitura da Bíblia para um ano. Tá? Então, são 82. Então, conhece o conteúdo da Bíblia, mas às vezes não sabe como ela não chegou, como foi formado o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento, as traduções. E nem falei das traduções. O irmão falou de 30 traduções. Nós temos só na língua portuguesa, pelo menos 10 versões que levam o nome de João Ferreira de Almeida. 10 versões que levam João Ferreira de Almeida. Agora nós temos aquelas versões que são literais. Temos aquelas versões que são na linguagem erudita, tem as versões que estão na linguagem popular. Parafraseada. Isso é para todos os públicos. Isso. Tá certo? Para que todos aquilo que eu falei, a Bíblia, numa linguagem que todos possam compreender, por um preço que todos possam adquirir. Ninguém deixa de ter a Bíblia porque não pode comprar. Aí eu faço uma pergunta, um desafio para você que está nos ouvindo. Você conhece alguém que hoje está na igreja, membro da igreja, participando da Santa Ceia do Senhor na igreja, que comprou a sua Bíblia? Eu, pelo menos, não conheço. Todos, ou pelo menos a maioria, que vieram para a igreja, todos que vieram para a igreja,
porque alguém deu um Novo Testamento ou uma Bíblia. Aí depois sim, ele vai comprar uma Bíblia, vai comprar versões diferentes, que eu recomendo. A primeira Bíblia, né, pastor? Então, eu recomendo, cada vez que eu termino de ler uma versão da Bíblia, eu pego uma versão diferente. Entendeu? Essa é uma ideia boa, porque se você acha um versículo difícil na Bíblia, aí você vai pegar uma Bíblia de estudo, e geralmente os pontos polêmicos e difíceis eles pulam. Aí você vai lá, você fica frustrado. Você vai lá, você vai na nota de rodapé, aquele versículo não está. Nem comenta. Porque ninguém nem arrisca entrar nesse assunto. Tá? Então, como que eu fazia no início da minha fé? Eu comparava versões. Isso. Tá certo? Então, eu me lembro que eu li assim, Paulo, indignado com o sumo sacerdote, falou assim: Deus te ferirá a parede branqueada, porque você está aqui para me julgar conforme a lei, e contra a lei manda me ferir. E eu ficava pensando: mas o que é isso, parede branqueada? O que tem a ver isso? Eu queria entender o que o Paulo queria dizer com isso. Como é que eu descobri? Comparando versões. Porque eu achei uma versão que dizia assim: Deus vai te ferir, seu fingido. Então parede branqueada é uma metáfora para designar uma hipocrisia, né? Como hipócrita, entendeu? Isso. Então, eu aprendi muito cedo em descobrir essas passagens complicadas, comparando versões. E agora, a Sociedade Bíblica do Brasil publicou, foi lançado aqui no Belém, no dia 10 de junho, na festa dos 75 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, a chamada Versões da SBB. SBB é a sigla Sociedade Bíblica do Brasil. Versões por quê? Porque está num só volume, 5 versões da Bíblia. Na primeira coluna está a tradução brasileira, a segunda coluna, a Almeida atualizada, a terceira coluna, a segunda coluna, Almeida corrigida, a terceira, Almeida atualizada, a quarta, a nova Almeida atualizada, a NAA, e no rodapé, a nova tradução na linguagem de hoje. Sabe? Para mim, isso aí foi um fantástico, porque eu tenho essa Bíblia aberta na minha mesa, então eu consulto 5 versões, está na mesa, lado a lado. Isso. Lado a lado. Quantas vezes já usei? Olha, que foi lançado agora em junho. Tá? Eu pego o versículo, deixa eu ver a tradução brasileira, deixa eu ver aqui a atualizada, deixa eu ver aqui. Sabe? Isso é uma coisa fantástica, entendeu? E está tendo boa aceitação por esse Brasil afora. Versões SBB, versões da SBB. Bênção de Deus. Essa eu ainda não tenho, mas com certeza já vai ficar como dica para que eu possa adquirir. Então, meus irmãos, nós terminamos assim o nosso programa especial do Dia da Bíblia, né? Segundo domingo de dezembro. Hoje você está assistindo esse programa, dia 10 de dezembro de 2023, o Dia da Bíblia no Brasil. Meu nome é Geisel de Paula, eu estive aqui conversando com o pastor Ezequias Soares sobre a Bíblia Sagrada, o livro dos crentes, o livro da capa preta, o livro que mudou o mundo, né? Desde quando ele foi escrito, ele transforma vidas e com certeza todos nós temos uma história da Bíblia para contar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.